Via Justiça de hoje é sobre a reinserção do preso no mercado de trabalho. O principal projeto que existe é o Começar de Novo, do programa Novos Rumos do Poder Judiciário. Nossos convidados, o juiz Luiz Carlos Rezende Santos, auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do Começar de Novo no Brasil, e Enéas Melo, do Instituto Minas pela Paz, uma iniciativa do Conselho Estratégico da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Luiz Carlos, como que está o projeto Começar de Novo em termos nacionais? Pois é, Carlos, um prazer estar aqui outra vez. O programa, ele é uma chancela que o CNJ trouxe para o Brasil a partir do ano de 2009, né, uma resolução, a resolução de número 96, e essa resolução, ela buscou a articulação nacional para uma verdadeira cruzada em favor de oportunidade de trabalho e capacitação profissional das pessoas que cumprem pena ou que são egressos do sistema prisional, de forma preferencial a este público, né? Na verdade, a gente sente que os estados se mobilizaram, existe uma mobilização nacional, alguns por iniciativa do Poder Judiciário, outros por iniciativa do Executivo, sempre com a compreensão e colaboração do setor produtivo. Então, nós acreditamos e comemoramos, a princípio, que o programa ele tem sido bom, ele é um programa que ajuda, sim, na diminuição da reincidência criminal da pessoa, na reincidência criminal em geral. Doutor Enéas, o Instituto Minas pela Paz, quando surgiu, vamos explicar o que é o Instituto Minas pela Paz. Bom, Minas pela Paz é uma iniciativa do Conselho Estratégico da FIENG, composto pelas maiores empresas que atuam no estado de Minas, né? Em 2007, uma reunião dentro da Federação da Indústria do Estado, surgiu a possibilidade, uma iniciativa de ter um instituto que contribuísse para assuntos, desenvolvesse ações de prevenção à criminalidade, educação, saúde, e esse grupo, né, convidou outras empresas para participar e ser ativo em propostas, né, junto ao governo do estado, à prefeitura, e esse grupo hoje tem aí 36 empresas como sócios fundadores, virou um movimento, né, que estamos aí abrindo a sociedade para participar das ações implementadas pelo Minas pela Paz. Emprega quantos apenados hoje? Na verdade, nós apoiamos iniciativas, né, para que as empresas, né, possam estar recebendo essas pessoas, sejam egressos do sistema prisional, sejam aquelas pessoas que estão cumprindo pena. O que nós podemos falar que nós temos hoje acompanhando, né, desde 2009, que foi o trabalho do programa Regresso, né, junto, em parceria com o Tribunal de Justiça, dentro das mesmas objetivos do Começar de Novo, nós temos aí aproximadamente 850 presos e egressos trabalhando. O doutor Luiz Carlos Rezende Santos, antes de ir para Brasília, atuar no CNJ, também atuou aqui em Minas no programa Começar de Novo Mineiro. Eu pergunto ao senhor, doutor Luiz Carlos, quais foram as dificuldades de implantação do Começar de Novo? Carlos, na verdade, a gente precisa de colocar algo, deixar bem claro. Começar de Novo, como eu disse há pouco, né, ele chegou na resolução de 2009, já depois de algumas iniciativas no Conselho Nacional de Justiça, no tempo do ministro Gilmar Mendes, no tempo do ministro Gilson Dipp, na Corregedoria Nacional. Mas nesse tempo já, o Estado de Minas Gerais já tinha algumas iniciativas, né? Desde praticamente 2004, Minas Gerais vinha tentando se movimentar, percebendo a importância que tem de colocação das pessoas que cumpriram pena privativa de liberdade no retorno no convívio social. Minas, então, já tinha saído à frente com um programa conhecido como PRESP, que é da própria Secretaria de Estado de Defesa Social. E esse programa fomentou, então, a lei do regresso, essa que o Enéas disse há pouco. Então, quando a gente chegou e a resolução, então, 96 do CNJ, determinou que todo o país tivesse um movimento dessa natureza, o projeto, então projeto Novos Rumos do Tribunal de Justiça, que a gente teve a honra
privilégio de coordenar durante 4 anos, então encampou essa ideia. E essa ideia, então, ela sempre ficou muito atrelada às iniciativas já existentes do Executivo, que já estavam em parceria com o Instituto Minas pela Paz. Então, de lá para cá, nós acabamos escolhendo algum público e acabamos definindo algumas estratégias, principalmente das parcerias entre a iniciativa privada e as direções de estabelecimentos prisionais, a princípio. Então, nós acreditamos que houve um grande salto daquele período de 2009 até agora e há uma expectativa de que isso melhore. Algumas coisas ainda precisam ser feitas. Vamos falar sobre isso, mas eu pergunto agora para o senhor, doutor Enéas, em termos empresariais, quais foram as resistências iniciais ao projeto? O empresário aceitou fácil, por exemplo, vou ter aqui na minha empresa um apenado? Na verdade, interessante que a empresa está ali apresentando o que a sociedade pensa sobre o assunto, né? Na verdade, quando nós pensamos num projeto, sabíamos do perfil dessa pessoa que está cumprindo pena, que é uma baixa escolaridade, sem qualificação. Então, a proposta, né, foi pensar numa subvenção, que era um benefício que as empresas pudessem contratar. Pensar no bolso do empresário, né, visto essa baixa qualificação profissional também dessas pessoas. E o que a gente observa é que, lógico, a maior resistência ao preconceito, a falta de conhecimento da realidade desse público, né? E a subvenção que é oriunda aí da Lei 20.624, né, do projeto que virou lei, ela é pouco acessada. Pouco acessada porque nós entramos num momento também, desde 2009, agora um pouco mais na baixa, de um aquecimento do mercado de trabalho, onde as empresas necessitavam de contratação de mão de obra. Então entrou numa vertente positiva de contratação dessas pessoas, sejam aquelas que estão cumprindo pena, né, no regime semiaberto, que tem o benefício da lei de execução penal, seja egressos também pela necessidade de mão de obra. Lógico, a gente observa que a resistência continua, porque é o preconceito. A gente está lidando com isso, né? Mas um pouco mais de abertura, visto que ao conhecer esse público, conhecer essa realidade, passa sim a iniciar mais contratações para essas empresas. Doutor Luiz Carlos, um dos objetivos do Começar de Novo é promover a redução da reincidência. Isso foi conseguido? A redução de reincidência são diversos fatores, né? Mas nós acreditamos muito que há redução de reincidência, sim, quando a pessoa que cumpriu pena privativa de liberdade tem uma segunda ou, quem sabe, até uma primeira oportunidade de um trabalho formal, sabe? Isso é indiscutível. Com relação a essa pessoa que recebeu capacitação e depois ela é inserida no mercado de trabalho, a chance dessa pessoa voltar à delinquência diminui em percentuais absurdos, 90%, por exemplo, né? A capacitação profissional, o gosto pelo trabalho honesto, a sensação de conquista de espaço no mercado de trabalho e da sua utilidade como pessoa de bem é, sim, um dos ingredientes mais fortes para a diminuição da reincidência criminal. Este programa, Começar de Novo, ou qualquer outra tarefa nesse sentido, ele é extremamente importante para diminuir a criminalidade no país. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e a reinserção do preso no mercado de trabalho. Nós estamos mostrando o projeto Começar de Novo do Poder Judiciário. Participam do programa o juiz Luiz Carlos Rezende Santos, auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do Começar de Novo no Brasil, e Enéas Melo, do Instituto Minas pela Paz, uma iniciativa do Conselho Estratégico da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre a reinserção do preso no mercado de trabalho. Você empregaria um ex-presidiário? Pensaria 2 vezes, porque certos crimes hediondos, por exemplo, não daria emprego para a pessoa que cometeu crimes hediondos, né? Teria que saber qual que é essa condição.
como ele foi tratado lá dentro, honestamente dizendo, teria que ter um pé atrás. Teria que ver o que aconteceu com ele primeiro e policiá-lo. Eu acho que ela merece sim uma chance e aí só avaliar de perto, né, o comportamento dela e como que vai ser. Mas eu acho que as pessoas conseguem sim mudar e merecem a oportunidade. Doutor Luiz Carlos, a visão do senhor sobre a fala popular. É a fala do lugar comum, né? É a fala das pessoas que não conhecem nem quem é que estão na verdade, presos. Quem são essas milhares de pessoas que encontram-se presas no nosso país, né? É um retrato, os nossos presos são um retrato do reflexo de pessoas que não tiveram oportunidade de uma formação cultural, que não tiveram oportunidade sequer de uma educação formal, né? O retrato dessas pessoas presas é o retrato do feio, né? do pavoroso. Então, nós percebemos que muito ainda há de se fazer para romper, né, aquilo que o Enéas acabou de dizer, que são os obstáculos do preconceito, né? Então, há um preconceito muito grande. As pessoas, o homicida não quer dizer que ele, por ser homicida, que vai sair reiteradamente matando as pessoas, né? Então, esse tipo de preconceito, compreender a dimensão, os motivos que levaram ao crime e, sinceramente, a gente deve olhar a pessoa para dar uma oportunidade nova, lembrando que ela é um semelhante, né? E esperar que ela tenha essa chance. Doutor Enéas, quais os critérios para a escolha das empresas participantes do Instituto? Olha, o Minas pela Paz, ele está aberto para receber parceiros, né? A gente, logicamente, desde o início do ano, nós estamos recebendo aí voluntários para participar de iniciativas que o Minas pela Paz trabalha. Em relação às empresas que são, que a gente busca para apoiar projetos como, né, o programa Começar de Novo, o próprio programa Regresso, né, a gente tem alguns critérios, sim, de verificar como que a empresa tem funcionado, até para evitar algumas situações, como principalmente assédio moral, principalmente que a gente começa a observar em algumas empresas que uma das maiores dificuldades que tem esse egresso sistema prisional para ser inserido talvez o assédio moral. Logicamente, a falta de conhecimento, como foi falado aí agora, o preconceito existente. Eu acho que entender como que a gente está recebendo essa pessoa, porque a gente fala que é um portador de necessidade cidadã, né? O trabalho é importante também, né? Ele procura o acesso e é importante que as empresas entendam isso. E para isso, a gente tem que celebrar no estado de Minas que nós temos um programa de inclusão social do egresso sistema prisional, que é um programa importantíssimo que acolhe essa pessoa oriunda do sistema prisional, né? O que a gente observa hoje, que a subvenção é importante, mas o programa de inclusão social do egresso sistema prisional do governo do estado, ele é fundamental para, né, dar apoio para essas pessoas e acompanhá-lo nas empresas após sua inserção profissional. Gostaria, doutor Luiz Carlos, que o senhor desse uma visão geral do Começar de Novo no Brasil. Bom, eu diria que no Brasil existem iniciativas diferentes em toda a federação, né? Existem boas práticas em alguns estados de iniciativa do Executivo, por exemplo, como acontece no Paraná, que tem aproximadamente 2.000 pessoas trabalhando dentro do sistema prisional, recebendo curso de capacitação. No estado de São Paulo, que também existe um número, a população carcerária lá de mais de 200 mil, né, mas existe mais de 30 mil pessoas recebendo esse tipo de capacitação, né? E mesmo aqui em Minas, que dentro do sistema prisional existe mais de aproximadamente 3.500 pessoas trabalhando dentro do sistema prisional, trabalho com renda e participação. Quer dizer, mas o Começar de Novo está em todos os estados? Em todos os estados, né? E essas iniciativas, o Começar de Novo, ele quer dar força, ainda que a iniciativa seja do Executivo, seja do Judiciário, seja da iniciativa privada, o Começar de Novo é tudo isso. Ele é uma rede de parcerias e, acima de tudo, de incentivo, de diminuição do preconceito, de motivação ao magistrado, ao juiz de execução penal,
para facilitar isso, para proporcionar, para demonstrar à comunidade o quanto que é importante ela dar uma oportunidade de trabalho à pessoa que passa pelo sistema prisional. Doutor Enéas, como que é feita a fiscalização dos apenados durante o trabalho nas empresas? Como que eles são remunerados? Qual que é a carga horária? Uhum. Bom, eu não sei se a palavra certa seria fiscalização. Logicamente, você tem as pessoas ali que estão cumprindo pena no regime semiaberto, né, que a própria Secretaria de Defesa Social faz um acompanhamento junto com o diretor da unidade prisional. O que a gente propõe é que, em relação ao egresso do sistema prisional, o programa de inclusão social do egresso do sistema prisional, por trabalhar uma série de iniciativas, seja na área de saúde, educação, ele possa vir a acompanhar essa pessoa na inserção profissional. Logicamente, em questão salarial, o programa regresso, a lei 20.624, as empresas que recebem subvenção, pede para que a pessoa seja contratado por CLT, regime CLT, ou carteira assinada, né? Logicamente, tem um benefício do regime semiaberto, que são os 3/4 salário mínimo, isso aí que a lei de execução garante. Mas a gente entende, a gente observa, a gente trabalha isso com a empresa, que é normal. O trabalho dessa pessoa é o mesmo trabalho do funcionário comum. Doutor Luiz Carlos, como que ficou definido e como tem sido a participação dos apenados nas obras para a Copa do Mundo? Pois é. Quando no lançamento começar de novo, a primeira estampa que teve, o primeiro convênio que teve, foi nas 12 sedes da Copa do Mundo, de agora, né, a participação de egressos. Isso foi fundamental, foi tão bom. Você não imagina, aqui em Minas, teve uma expressiva participação, não só de egressos, mas de pessoas que estavam em regime semiaberto, que diariamente seguiam até as prisões, né? E em outros estados também. Essas obras que ficaram mais atrasadas, como a do São Paulo, como a do Paraná, essa participação acabou se perdendo dentro dos atropelos. Mas eu destacaria a participação do estado do Rio Grande do Norte, lá na Arena das Dunas, onde o número foi muito expressivo, embora a população carcerária do Rio Grande do Norte seja muito mais tímida, mas por questão de comodidade, de proximidade mesmo das prisões até o local da Arena das Dunas, que fica ao lado, inclusive, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Governo do Rio Grande do Norte. Este foi um estado que houve um grande destaque. Foi muito bom, os apenados se sentiram incluídos, né? E foi uma demonstração pública da iniciativa dos governos estaduais, nacional e também das empreiteiras de que esse modelo era muito bom. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e o projeto Começar de Novo de reinserção do preso no mercado de trabalho. Participando do programa, o juiz Luiz Carlos Rezende Santos, auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, e Enéas Melo, do Instituto Minas pela Paz. Doutor Enéas, quais são os deveres das instituições contratantes? Os deveres das associações contratantes é que contrate o egresso semiprisional, né, e o trate como um profissional. Logicamente, atento a algumas particularidades de apoio, né, do trabalho do PRESP em apoiá-lo. Hoje temos uma grande dificuldade das empresas que realmente o primeiro passo é sempre o mais complicado, que é aquele passo, poxa, como é que eu vou contratar essa pessoa? Nossa, delito, né? Sempre a preocupação. Mas não há tratamento diferenciado por ele ser... Não, de maneira alguma. O que eu estava falando anteriormente da questão do assédio moral é que a gente começa a observar em algumas empresas que, descumprindo algumas situações legais, começam a colocar, olha, você faz isso porque você é prisional, e muitas dessas pessoas não entendem a questão, leva para a justiça para ele é a mesma justiça do prisional, ele não vai na justiça do trabalho com medo, com receio. Então a gente observa isso nas empresas. É importante o tempo todo estarmos juntos com as empresas,
para trabalharmos o quê? Algumas particularidades dessa pessoa. Ela precisa de conhecer o que é o mercado de trabalho, conhecer o que de fato ele é o direito dele, né, os deveres também. Né? Então é importante isso. Hoje nós temos trabalhado também em áreas onde não existe um programa de inclusão de egresso, muito firme com o Tribunal de Justiça, buscando parceiros locais, principalmente atuando junto com as APACs, que, né, é importantíssimo também, mas o Tribunal de Justiça convida parceiros locais, como o CRAS, o CREAS, o próprio Cine, para organizar essa inserção e acompanhamento junto com as empresas. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, acaba de divulgar estatísticas sobre as prisões no Brasil. O Brasil passou de 4º lugar no mundo para 3º lugar. O número de presos aumentou de 550 mil para mais de 700 mil. Eu pergunto ao senhor, doutor Luiz Carlos, na relação com começar de novo, isso dificulta o programa, o projeto, até que ponto? Na verdade, o que aconteceu não é que de um tempo para cá prenderam-se mais 150 mil pessoas. É que havia uma interpretação equivocada de que pessoas presas no Brasil eram apenas as pessoas que estavam dentro das prisões. Porque, por ausência de vagas nessas prisões, os juízes brasileiros criaram uma figura, né, uma ficção jurídica de prisão domiciliar em razão da falta de vagas para as pessoas que cumpriam pena em regime mais brando, regime aberto, e alguns estados, como Alagoas, o Rio Grande do Norte, que não tem sequer o regime semiaberto. Pois bem, então houve, na verdade, o diagnóstico que o Conselho Nacional divulgou na última quarta-feira, né, foi um diagnóstico da verdadeira população prisional do nosso país. Aí incluindo a prisão domiciliar. Sim, que nunca poderia ser desprezada. São pessoas que cumprem pena e que, se eventualmente passarem mais tempo cumprindo ainda que a prisão domiciliar, estarão, inclusive, com direito de reclamar algum excesso com relação a este abuso de ter sido mantidas presas. Agora, este número que dá um salto expressivo, né, e chega ao Brasil a 3º lugar do mundo, ele só serve para nos despertar. Né? Primeiro, para mostrar que, né, nós temos um problema enorme. Nós precisamos resolver. Será que nós estamos encarcerando bem? Será que as pessoas que estão experimentando penas privativas de liberdade são as pessoas que ali deveriam estar de verdade? Né? Será que nós estamos capacitando essas pessoas bem? Né? Nesse caminho, logo, logo, chega a 1 milhão. Se você imaginar que existem mais 300 mil mandados de prisão, segundo o Banco Nacional de Mandados de Prisão em aberto, se todos forem cumpridos e se todos fossem de pessoas distintas, chegamos sim a 1 milhão. Não é? E num custo médio de R$3 mil por mês. Não é? Por preso. Por preso. Não é? Então imagine como que nós temos um grande problema. Então, isso só fortalece a iniciativa do Começar de Novo, fortalece as iniciativas das empresas de se despirem do preconceito. Gostaria de salientar, né, eu dizia há pouco das dificuldades com as empresas ainda, por causa do preconceito, né? Nós tivemos uma experiência recente na Itália que mostrava para nós que o trabalhismo, mesmo dentro das prisões que vigora na Itália, é um grande elemento de reinserção e de recuperação da pessoa em cumprimento de pena. Estamos chegando ao final do programa. As considerações finais do senhor, doutor Enéas. Justamente, eu acho que aproveitar, né, esse espaço para convidar, né, as empresas para que possam, né, de fato, conhecer, mas praticar a contratação dessas pessoas oriundas do sistema prisional. Do jeito que está realmente, né, falado aqui, está complicado, porque nós temos muitas pessoas que estão saindo e, enfim, voltando ao delito, voltando à prática delituosa, em virtude da falta de trabalho. Então, você empresário que possa, né, procurar o Minas pela Paz para buscar a contratação dessas pessoas. Doutor Luiz Carlos, considerações finais, ociosidade, não. Né? Ociosidade não, né? Se Deus quiser, que seja um grande fator de recuperação das pessoas. Vamos com coragem. Muito obrigado aos senhores pelas participações. Obrigado a você. O Via Justiça termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@assembleia.com.br
a lmg.gov.br ou via justiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.